começar aqui mais uma aula, Escola Bíblica Dominical, nessa manhã de domingo, a qual Deus nos preparou. Eu já quero desde já agradecer a Deus e a todos os irmãos que estarão ouvindo a palavra de Deus. Antes de começarmos, nós vamos fazer aqui uma oração, pedindo a Deus que venha nos abençoar ricamente esse quadro, essa Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos todos orar. Eu quero pedir para os irmãos que estão nos ouvindo já de manhã, também curva a sua cabeça, ou então fique de pé, pedindo assim com reverência, para nós falarmos com Deus. Amém? Oremos a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos na beleza da vossa santidade. Pai querido, esta manhã o Senhor está aqui, Senhor, estaremos aqui, Senhor, realizando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, abençoa os irmãos que aqui estão, nosso pastor Moacir, nossa irmã Elisete, que é a nossa professora, também a mim, os irmãos que estão aqui, junto conosco, nosso irmão Davi. Deus, peço a tua bênção nessa manhã para todos nós. Abençoa os irmãos que estarão ouvindo, Senhor, em sua casa, Senhor, dando atenção à tua palavra. Querido Deus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos essas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. E hoje nós teremos a nossa irmã Elisete, que ela será professora. Nós estaremos aqui do lado dela, juntamente com ela, meditando essa palavra, né? E nós estaremos juntos aqui, dentro do possível, discutindo sobre esse tema. E queremos que os irmãos aí em seu lar também compartilhem, comentem, e assim nós estaremos juntos fazendo a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa aula para nós em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Louvamos ao Senhor, né, por mais uma oportunidade de estarmos na casa de Deus, né? Os irmãos não estão aqui presentes, mas creio que daí, onde estão, né, em seus lares, assistindo essa live, essa aula, nós cremos que o Senhor se faz presente também e que possam ser alcançados aí pela graça do Senhor, que essa lição venha falar aos nossos corações, né? Trazendo edificação para nossas vidas, nos alimentando e nos abençoando para a glória do Senhor Jesus. A lição, né, que nós vamos estar nesse domingo é a lição de número 4, né, que ela traz o título A Iluminação Espiritual do Crente. Então é sobre isso que estaremos falando hoje, né, com a graça de Deus, com os nossos irmãos que estão aqui, né, para, né, juntos, né, fazermos aí a obra do Senhor e poder falar desse tema, né, sobre a iluminação espiritual do crente, né? Vamos aprender coisas gloriosas nessa lição aqui. Então, já adentrando, né, pastor, vamos ler aqui, né, o texto áureo, né? E aí a gente vai tópico a tópico, podendo dizer alguma coisa referente a esse tema. E o texto áureo, né, que se encontra em Efésios, capítulo 1, 17, ele diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática, ela diz: a vocação do crente inclui a herança das preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Então, que coisa maravilhosa que nós vamos poder estar falando hoje, através desta lição, né? Falando sobre a vocação, falando sobre, né, o pedido, né, de Paulo, nessa oração que ele faz aos santos. E uma oração, irmãos, feita a nós também, né, pastor? A todos os santos, né, de todas as épocas, de todos os tempos, né, para que venhamos o que? Receber da parte de Deus, né, a iluminação espiritual. Vamos ler a leitura bíblica, né? O pastor quer. Vamos ler. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. São apenas alguns versículos. E ele diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos,
não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Graças a Deus, né? Palavra maravilhosa, né? Que Paulo, ele traz aqui nessas palavras, né? E nós ainda estamos no capítulo 1, né? E quão rica é a palavra de Deus, né, meus irmãos? Porque nesse capítulo 1, nós já estamos na quarta lição, apenas no capítulo 1, né? Quantas coisas podem ser extraídas da palavra do Senhor, né? E nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui, né? Nós vamos estar falando sobre, né, a oração que Paulo faz, né? Então, Paulo, aqui nessa carta aos Efésios, nós encontramos duas orações. A primeira oração, ele faz aqui no capítulo 1, e a segunda oração ele vai fazer lá no capítulo 3. Mas nesta oração aqui, nós vemos que Paulo, ele é grato, ele agradece pela vida daqueles servos de Deus, pela vida dos santos, né? Por quê? Porque chegou no ouvido de Paulo que havia fé e amor entre os servos do Senhor. Então Paulo fica sabendo que ali naquela igreja, entre os filhos do Senhor, havia fé e havia amor. Então Paulo, ele é grato, ele faz uma oração de agradecimento a Deus, né? E onde nós devemos aprender, né, pastor, que devemos ser gratos, né, a Deus e ser gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos em Cristo, né, dos irmãos que fazem parte do corpo, né, que é a igreja do Senhor, né? Ser grato pela fé, ser grato pelo amor, ser grato pela espiritualidade que há no meio do servo do Senhor. E ele também faz uma outra oração, né, que é a oração intercessória, né? Que é a oração também que não nos pode faltar, a oração intercessória, né? É uma oração bonita, que ele vem pedir algo espiritual para a igreja. Ele não vem pedir bens materiais, ele não vem pedir riquezas materiais, momentâneas, ele não vem pedir nenhum sucesso, né, para os seus irmãos ali em Cristo, sucesso terreno, mas ele vem pedir um sucesso espiritual, que é muito importante. Verdade. Né? Ele vem interceder, ele vai interceder para esses irmãos, né? E pedir coisas maravilhosas, da qual nós precisamos, nós necessitamos. E olhando aqui para essa lição, nós vamos ver isso, né? O quanto nós precisamos buscar espiritualmente, né? Um conhecimento, né, pastor? Porque aqui ele vai falar da iluminação, né? Então, hoje, né, nós somos iluminados. Outrora, não tínhamos esse entendimento. Outrora, né, como diz a palavra, o Deus desse século cegava o entendimento, o conhecimento, né? Era um entendimento entenebrecido. Mas Cristo nos chamou para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus por isso. Então vamos adentrando aqui para cada tópico a gente poder dizer
mais de uma forma específica, né, a respeito de cada assunto, de cada pedido de Paulo aqui, nós vamos aprender. Então nós vamos falar sobre o pedido, sobre, né, a esperança da vocação, nós vamos falar sobre a riqueza da glória, nós vamos falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, e nós vamos falar sobre a exaltação de Cristo. Então Paulo, ele emprega um esforço, né? Nós vemos nas palavras de Paulo, ele emprega um esforço e para poder dizer algo espiritual para esses irmãos, para poder mostrar algo muito mais excelente para esses irmãos, né? Irmão Luizinho, leia o tópico, a introdução da lição. A introdução, muito bem. Muito bem, meus queridos irmãos, está aqui a introdução que eu vou ler agora para todos nós. Diz assim, ó. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida ação de graça, oração e intercessora, e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Pode ler. O primeiro tópico da lição nos diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro subtópico, ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Amém, irmão. Amém? Vamos falar alguma coisa aqui, né? Isso. Então, aqui diz assim, que como que nós podemos compreender essas riquezas, né, pastor? É verdade. Será se nós conseguimos entender isso de uma forma humana? Humanamente? Será se nós conseguimos entender pela lógica humana, pelo intelecto, por uma inteligência, de forma natural? Será se nós conseguimos entender essa vocação, primeiramente, né? A esperança da vocação, as riquezas, a grandeza das riquezas do Senhor. Será que nós conseguimos compreender isso de forma natural, pastor? Não consegue. Não consegue porque tem até na leitura semanal, tem na segunda-feira, né, que ele fala aqui, diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, né? Ela foge da lógica humana. A lógica, você pode pensar, a pessoa que trabalha pela lógica, ela pode pensar muita coisa, né? Ela pode ter ideias, e até algumas ideias são boas, mas coisas espirituais, ela não se discerne humanamente falando, dentro da lógica humana, ela se discerne espiritualmente, né? E é interessante aqui, a iluminação espiritual do crente, ela se dá pela operação do Espírito Santo, né? Agora vamos dizer assim, o crente, ele tem o Espírito Santo na vida dele, e a cada dia o Espírito Santo nos ilumina. Essa palavra iluminar não é como uma lâmpada que nos clareia, isso daí é ação de que o Espírito Santo nos dá entendimento, esclarece nosso entendimento, né? Para nós entendermos as coisas espirituais, nos dá esse entendimento. Às vezes a pessoa
a pessoa ela quer entender alguma coisa, não é fácil entender tudo, mas é fácil se você deixar o Espírito Santo falar com você, você lê a palavra como se diz, orando em espírito, você vai ter um entendimento. Não é verdade? Porque a obra aqui, as coisas de Deus, ela se discerne espiritualmente. O pensamento humano, o raciocínio humano, vamos dizer assim, não é que ele é totalmente descartado, mas ele não pode tomar lugar vamos dizer assim, da parte espiritual. Ela não pode tomar lugar da parte espiritual. Então o que acontece? As coisas de Deus se discernem espiritualmente, não humanamente falando. Senão seria fácil lá fora. É verdade. Tá entendendo? Hoje, por exemplo, na igreja existem pessoas analfabetas, pessoas que têm pouca leitura e conhecem Bíblia. Tá entendendo? Sabe citar Bíblia, sabe comentar a Bíblia. E quem que faz isso? É o Espírito Santo que... por isso que eu falo, o salmista, ele fala uma coisa: escondi a tua palavra no coração. A partir do momento que a palavra está escondida no coração, olha, para não pecar contra ti. Mas por que não pecar contra ti? Porque ele conhece, o Espírito Santo já iluminou ele do que é certo, do que é errado, já deu conhecimento para ele. E esse conhecimento não vem de berço. Ele não vem de berço. Esse conhecimento é o Espírito Santo de Deus que dá a cada um de nós. Amém. Jesus falou, né, que o Consolador que ele enviaria nos lembraria de tudo, de suas palavras, né, pastor? Isso é verdade. Humanamente, eu imagino assim, que como o pastor disse, a pessoa ela pode até estudar bastante, bater a cabeça, mas o teor, a essência é espiritualmente, né? E sem o Espírito Santo nós não podemos compreender. Por isso que Paulo ele ensina a serem espirituais, a não serem estar no seu estado natural, mas espirituais. Porque, olha aqui, diz assim, que é a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo. E nós vemos nas lições anteriores, né, que nós somos selados por esse Espírito. Né? Nós somos selados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai nos revelar os mistérios, né, de Cristo, os mistérios de Deus, da vontade do Senhor. Porque existe um propósito nessa revelação do Espírito. O propósito é sermos santos, o propósito é perseverarmos, o propósito é estar no caminho do Senhor, andando em santidade, fazendo a vontade do nosso Deus, não andando segundo o curso do mundo, né? Então nós vamos aprender, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo ele vai nos iluminar, e a cada dia do que nós seremos capacitados, porque o Senhor ele nos dá a ferramenta para prosseguir, para continuar no caminho da santidade, fazendo conforme a vontade de Deus, né? E olhando para o alto, né, pastor? Olhando para cima e buscando aquilo que é de cima. Outro versículo também que eu acho interessante, que é bom a gente estar falando, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 18, né, que diz que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós, mas para os salvos, ela é poder de Deus. Então, para aqueles que não conseguem compreender espiritualmente o plano da salvação, o plano de Deus, a mensagem da cruz é loucura, é um assunto sem sentido. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que creem, é poder de Deus, né? Uma coisa importante, crer. Porque Paulo ele diz aqui, né, na leitura que nós lemos aqui, ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, né, vos dê conhecimento, aqui para frente, ó, no 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Primeiramente é necessário crer. Né? A Bíblia diz que aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, né, este é salvo. Então é necessário crer, é necessário acreditar,
né? Para receber algo da parte do Senhor. Então aqueles que não creem, eles não conseguem entender. Se torna uma coisa natural, um assunto, né? Difícil de compreender, né? E dando prosseguimento aqui, né? Já falamos, né? Da oração, né? A oração de graças e a oração, né? Intercessória. E vamos aqui para o tópico que diz da esperança da vocação. A esperança da vocação. Essa palavra esperança, né? O que é esperança, né? A palavra esperança, ela não tem um significado somente de esperar, mas a esperança do crente é a certeza. É quando o crente ele tem a certeza daquilo que está por vir. E o que é a vocação, né, pastor? O que é a vocação? Aqui na nossa lição, ela é tão interessante. Nós somos vocacionados, fomos chamados, vocacionados para ser salvos, para servir. Porque as pessoas falam, eu tenho uma vocação. Qual que é a sua vocação? Minha vocação é louvar a Deus. Eu não sou um pregador, mas eu tenho uma vocação de louvar. Mas aqui a abrangência desse tema hoje, nós achamos interessante, no versículo 18 desse capítulo 1, fala: em sua petição a Deus, o apóstolo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, dê entendimento aos crentes, né? A fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Seguindo, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. A pessoa às vezes assim, eu sou crente, aceitei Jesus, mas não sei por que eu aceitei. Eu não sei por que eu estou aqui. Ele não tem um discernimento. Tem uns tópicos aqui na frente que há um discernimento sobre passado, presente e futuro. Há um discernimento sobre passado, presente e futuro. Quem eu era, quem eu sou e para onde eu vou, né? A pessoa ela tem que ter esse entendimento, ser iluminado, porque se nós esperarmos em Cristo só nessa vida aqui, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso fala somente disso. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele falando isso, e o escritor da lição disse assim: podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Primeiro vamos falar da esperança. Esperança, ela faz parte do exercício da nossa vida espiritual. Ela faz parte. A pessoa que ela aceita Jesus, já nasce dentro dela, pelo poder da palavra, pela ação do Espírito Santo e pelo que vai acontecendo no decorrer da sua carreira espiritual, vai crescendo dentro dela uma esperança. E não é uma esperança terrena, não é uma esperança que ele vai se dar bem na vida, né? Porque existem segmentos, igrejas neopentecostais, que elas pregam que você vai ser bem sucedido na vida aqui terrena, você vai ter riqueza, você vai ser um empresário, você vai ter bons carros, você vai ter contas bancárias abarrotadas. Mas a Bíblia ela não ensina isso para a gente. Eu falo que, baseado num texto, se não me falha a memória, Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o primeiro reino de Deus está incluída a esperança, está incluída esta vocação, está incluída as coisas espirituais. Então a pessoa fala assim, eu tenho esperança. Mas qual é a sua esperança? Eu tenho esperança que eu vou me dar bem na vida. Não, eu tenho esperança que um dia eu vou ver Jesus. Eu tenho esperança que um dia eu vou sair desse mundo caótico que nós estamos vivendo. Não é isto? Essa esperança da nossa vocação, a gente tem que entender o seguinte, aqui o escritor da lição, ele fala isso em 3 aspectos, sobre essa esperança. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1:9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa, por meio de eleição em Cristo, do qual fazemos parte. Primeiro, essa esperança é porque Deus, ele nos elegeu em Cristo Jesus, como falamos na lição passada.
ouvimos a palavra de Deus e foi confirmada em nós através da nossa fé em Jesus, a nossa eleição, né? Vamos dizer assim, o mundo inteiro vai ouvir a palavra. O mundo inteiro vai ouvir essa palavra. Isso fala de passado, que já estava de antemão reservado isso na presciência de Deus, a salvação das pessoas. Mas nós fomos alcançados por causa... Hoje nós temos esperança porque fomos alcançados por essa eleição. Deus chamou pessoas no passado, né? Chamou pessoas no passado. E diz assim, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, o qual fazemos parte. A segunda, a chamada abrange a serviço e santificação no presente. Eu tenho esperança. O que eu faço com essa esperança? Eu vou, como diz assim, essa chamada, esse serviço abrange serviço, trabalhar. Serviço fala de trabalho. Serviço fala de você, vamos dizer assim, pôr a mão no arado. Fala dessa forma, eu entendo dessa forma. Está à disposição de Deus, né? É claro, está à disposição. Deus, né? Aqui fala serviço e santificação. Por quê, irmão? Entre a nossa eleição, depois da nossa eleição, vem vamos dizer assim, a parte condicional da nossa vida em relação à nossa esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança no que? Eu tenho esperança que um dia eu vou ver Jesus. Eu tenho esperança, irmão Dair, que um dia eu vou estar no céu. Mas nessa esperança vai abranger essa segunda coisa: serviço, santificação no presente. Eu tenho uma esperança, mas essa esperança ela tem que ser trabalhada. Ela tem que ser exercitada de alguma forma. Deus não chamou ninguém para ficar parado, né, pastor? É que nem uma pessoa, vamos aqui falar, que ele ara um terreno, ele fala, eu quero colher muitos grãos aqui, quero plantar alguma coisa, eu vou plantar milho, eu vou colher sacas e sacas de milho. Ele só vai colher se ele plantar a semente. É serviço. Se ele cuidar, tá entendendo? Ele vai ter resultado da sua esperança. Eu tenho esperança que eu vou colher muito sacos. Ele só pode ter esperança se ele tomar a terra, se ele plantar a semente e se ele cuidar. Do contrário, não vai ter. Ele não vai ter. Assim é a nossa vida espiritual. Deus plantou dentro de nós essa esperança, ela tem que ser cultivada. Eu tenho esperança. A palavra de Deus colocou dentro de nós esperança. Temos que fazer algo, né? Temos que fazer algo para validar essa esperança. Se esperarmos alguma coisa, irmão, nós temos que lutar por essa esperança, né? Aqui fala de serviço. Infelizmente tem muitos crentes hoje que não querem trabalhar. Não estou falando na vida material, mas espiritualmente falando, não quer trabalhar, não quer fazer nada, né? E não se santifica. Está entendendo? Santificação é se apartar. A gente pode entender que essa iluminação, ela traz tudo isso para nós, né, pastor? Aquele que não consegue se dispor à obra de Deus, e ele não consegue se santificar, ele ainda não teve a iluminação. Não. Né? Porque ele não entende o que ele precisa fazer, né? De se preparar. Por quê? Porque ele crê. Essa esperança traz a certeza para ele de uma vida eterna. Só que para alcançar essa vida eterna, exige o quê? Que eu participe, eu tenho que participar. A gente, é que nem eu falo, Deus, Ele fez a parte dele, deu o seu filho, amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho. Só que Deus, Ele deixou com a gente uma responsabilidade, perseverar até o fim, lutar, trabalhar, se santificar, servir a Ele, fazer a sua obra. Porque é que não falo, nós fazemos a obra de Deus, se a gente esperar só um retorno humano, eu estou aqui fazendo a obra
uma vida trabalhosa. É uma vida trabalhosa. As pessoas às vezes vêm para a igreja, não fazem a obra, nem todos fazem. Tem pessoas na igreja, é claro que não tem vocação para ser um pregador, não tem vocação para ser um professor, não tem vocação para ser um maestro, mas tem vocação para adorar a Deus, tem vocação para se santificar, tem vocação para orar pelo ministério, orar pela igreja, uma vocação de intercessão, porque o apóstolo Paulo ele ensina aqui, que ele intercedeu. Isso aí é uma vocação, é serviço, é serviço. E nós temos que entender uma coisa, nós temos que exercer a nossa esperança com serviço, e como quiser, a nossa chamada abrange serviço e santificação no presente, não é no futuro e não é no passado. É o dia a dia hoje, é o dia a dia agora, é o momento agora. Porque nós não sabemos daqui um minuto, nós não podemos estar mais aqui. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, né? Ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá. E de forma, né, pastor, que o nome do Senhor seja glorificado e conhecido através de nós, né? Tanto no serviço quanto numa vida santa. O que é uma vida santa? Separada do pecado, né, irmão Luizinho? Aqui diz assim, viver o quê? De forma irrepreensível, em comunhão, e andar de modo digno, né? Então, essa vida, esse andar, ele é diferente já do que era no passado. Então, isso daí abrangendo o segundo aspecto da esperança, que ainda está no segundo aspecto, isto é, achar-se repreensível, né? Viver em comunhão e andar de modo digno. Eu acho que se aqui essa palavra irrepreensível, ela não diz respeito só de estarmos irrepreensíveis diante de Deus, porque sempre nós vamos ter falha, mas também viver irrepreensível diante dessa sociedade, porque nós como crente, nós temos que ser luz. Quando a gente fala assim, iluminado, fala de conhecimento, iluminação fala de conhecimento espiritual. Nós temos conhecimento espiritual. Isso daí, de uma certa forma, nós crentes, nós conseguimos passar isso para essa sociedade através do nosso modo de vida. Eu tenho conhecimento de Deus, então eu vou andar como Deus quer que eu ande. Eu vou falar, irmão Luiz, como Deus quer que eu fale. Então, isso fala, eu vou ser irrepreensível, as pessoas não vão poder apontar o dedo para mim, como eu já ouvi em empresa que eu trabalhei, quando eu trabalhava. Se for para ser crente que nem aquela pessoa, eu fico onde eu estou. Essa pessoa é repreensível. Esse crente, ele é repreensível. Por causa que ele é vamos dizer assim, ele tem duplicidade de ânimo. Se ele estiver aqui, ele é de um jeito. Se ele estiver do outro lado, ele é do outro jeito. Ele é um camaleão. É um chuchu, né? É um chuchu. O chuchu, se você cozinha no frango, fica com o gosto do frango. Se você cozinha o chuchu no peixe, fica com o gosto do peixe. Claro, é isso daí. E o chuchu sozinho é bom, viu? Mas se ele for cozinhado com outra coisa, ele pega o gosto de outra coisa. A irmã é culinária, né? É interessante, né, que... Falando aqui, né, de viver em comunhão, né, e andar de modo digno, né, e ser irrepreensível, como o pastor disse, né, no meio que nós vivemos, nós somos observados o tempo todo, e algo que a gente venha fazer, né, podemos ser apontados ou como um servo de Deus autêntico, ou como um que não está andando de acordo à vontade de Deus. Podemos ser um bom exemplo ou um mau exemplo, né, então o cristão ele tem que ser um bom exemplo. Para quando alguém olhar e dizer, olha, aquela pessoa ali, a atitude dela é diferente, né? Ela tem uma atitude justa, ela tem uma atitude honesta, né? O que ela prega, ela vive, né? Porque o mundo, ele está a nos observar a todo instante, a nos olhar a todo instante, né? E Deus, né? A gente sabe que o Senhor, nas nossas falhas, nós nos colocando diante de Deus e buscando a ajuda do Senhor, Ele nos compreende, nos perdoa e nos ajuda a ser melhor. Mas o julgamento humano, ele é muito perigoso, né pastor? E a atitude, se eu não vier ter uma boa atitude de crente, de cristão, procurar andar segundo aquilo que o Senhor estabelece para nós, a gente vai dar um mau testemunho, né? E isso não é bom. Pode falar, irmão. Aí entra aquele versículo, irmãos, que
irmão falou de serviço, a irmã acabou de falar aqui, o testemunho, entra aquele versículo que está na Bíblia, que diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é hábito, entendeu? Então vê que segue uma sequência da nossa vida espiritual, da parte de Deus. Paulo aqui, ele expressa aqui, voltando um pouquinho atrás, irmão, no primeiro tópico, que ele fala assim, que Paulo estava ciente de que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas, sem ser ensinado por Deus. Veja bem, então, a partir do momento que o crente é iluminado, ele jamais vai olhar para trás do que ele está fazendo. Iluminado pelo Espírito Santo. Então, coisas que Deus coloca no nosso coração, coisas que Deus põe na nossa vida, para nós seguirmos a Ele, para nós perseverar na presença dEle, isso daqui é muito maravilhoso. Pode continuar. É interessante aqui, nesse segundo aspecto da nossa esperança, fala aqui, viver em comunhão. Eu acho que a nossa comunhão, ela é uma comunhão vertical e horizontal. Ela não pode ser só vertical e ela não pode ser só horizontal. Eu entendo dessa forma. É que nem a cruz. A cruz, ela tem uma haste vertical e tem uma haste horizontal. Certo. Aí o que acontece? A nossa comunhão, viver em comunhão, eu acredito que ela tem esses dois aspectos da comunhão. Vertical, a minha comunhão com Deus. E horizontal, a minha comunhão com os irmãos. Se eu tenho esperança, eu tenho comunhão com Deus e eu tenho comunhão com os meus irmãos. Né? É que nem, se não me engano, não sei se o apóstolo João fala, se eu disser que eu amo meu irmão e aborreço a Deus, eu sou mentiroso. Não é assim? E essa comunhão, ela tem que ser nesses dois aspectos. A minha comunhão com Deus, ela não pode, vamos dizer assim, confrontar o meu relacionamento entre irmãos. O meu relacionamento entre irmãos, fala assim, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com meus irmãos. Porque nós professamos a mesma fé. Por isso que o apóstolo Paulo, vamos dizer, o Lucas escreveu, né? Que a igreja, no capítulo 2, versículo 46, 47, uma coisa assim, diz assim, 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão do como? Eu acredito ali estava inserido ali, dava a entender assim, dentro de um certo aspecto, seria a comunhão horizontal. Mas inserido nessa questão da comunhão horizontal, nas entrelinhas, nós entendemos que havia também uma comunhão vertical com Deus, porque não tem como eu ter uma comunhão espiritual com meus irmãos se eu não tiver uma comunhão com Deus. Então aqui, esse segundo aspecto da nossa esperança é achar-se irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno. Andar de um modo que eu venha glorificar o nome do Senhor, né? Não escandalizar a obra de Deus, não escandalizar o nome de Jesus, não escandalizar a palavra de Deus. Então andar de modo digno é para que o mundo saiba que Deus está em nós e nós estamos ligados em Deus. Amém? Amém. E tem o terceiro aspecto, irmã. É verdade. Nossa, Que também fala aqui, ó, a participação gloriosa no futuro. É o terceiro aspecto, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, né, consiste o que aqui em três aspectos: no passado, no presente e no futuro. O passado falamos, o presente nós já falamos, que é o nosso andar, né, com Deus. E o futuro, né, o que vai, a esperança de conhecer o Senhor face a face. É como o pastor disse, aquele versículo, se eu entender que eu conheço Cristo somente, que eu espero Cristo somente nesta vida, eu sou um dos mais miseráveis. Por quê? Eu não posso achar que o Senhor só vai solucionar os meus problemas do meu dia a dia, eu só esperar os milagres aqui nessa terra para a minha vida, para a minha sobrevivência, as coisas impossíveis,
Não, a minha esperança tem que estar muito mais além disso. A minha esperança está o quê? Que um dia nós vamos conhecê-lo face a face. Que um dia nós chegaremos à eternidade, a uma cidade santa, uma cidade celestial preparada para nós, né? E é isso que nós devemos almejar. É nisso que nós devemos buscar, é colocar a nossa vontade, o nosso entendimento, o nosso empenho. Porque quando eu entendo que para entrar nesse céu, né, eu não vou entrar de qualquer maneira, então eu vou cuidar da minha vida espiritual. Eu vou cuidar do meu caminhar com Deus. Eu vou cuidar dessa vida que Cristo me deu, que Ele conquistou na cruz do Calvário, um novo viver. E Ele conquistou na cruz do Calvário aquela amizade que foi desfeita com Deus, mas hoje nós somos o quê? Nós somos amigos de Deus por meio de Cristo. E eu preciso cultivar isso. Então, quando eu entendo no terceiro aspecto, a participação gloriosa, né? Serem os participantes, compreender que a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Porque Paulo diz, né, que agora, né, não conhecemos, está lá em 1 Coríntios 13, conhecemos por partes, mas vamos conhecê-lo como ele é. Face a face o veremos. Então essa é a esperança do crente. E sabemos que nesse século que vivemos, né, como o pastor mesmo já disse aqui, talvez o objetivo de muito acaba sendo as conquistas terrenas, os sucessos terrenos, a fama terrena, a recompensa terrena, muitos querendo receber a recompensa aqui na terra, serem recompensados. Mas o crente ele precisa entender que nós veremos essa maior recompensa. É poder contemplar a Cristo, vê-lo face a face. Quem já viu a Deus? Quem conhece Deus? Quem conhece a face de Cristo? Mas nós estamos sendo preparados para isso, né, pastor? Porque existe uma coisa, a gente tem que entender que esse terceiro ponto, ela se chama uma esperança escatológica. Ainda há de vir, são acontecimentos dos últimos tempos. Então o que acontece? A escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. E uma das últimas coisas é o arrebatamento da igreja. Né? É o arrebatamento da igreja. E aqui, para ter essa esperança da participação gloriosa no futuro, tem que passar pelo primeiro aspecto e segundo aspecto. Sim. Tem que aceitar a Jesus. Tem que viver irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno no meio dessa sociedade e viver como crente. E para poder ter uma esperança, falar assim, eu tenho uma esperança que eu vou ver Jesus, mas eu estou me preparando para ver Jesus. Eu tenho uma esperança que eu vou para o céu, mas eu estou me preparando para ir para o céu. Né? Há poucos dias eu com a minha esposa, nós estamos falando assim, nós precisamos fazer uma viagem. Nós estamos vendo ali as coisas de viagem, nós chamamos um site muito barato. Agora fala assim, mas para mim, para essa viagem, eu tenho que me preparar. Eu tenho que primeiro ter dinheiro, não é verdade, irmã Helen? E muito dinheiro. Tem que ter uma mala. Tem que ter roupa própria para essa viagem. Né? Então, tudo que a gente vai fazer para ir para um lugar que a gente não conhece, tem que haver um preparo. Não é verdade? É verdade. Agora, o que acontece? Eu vou para o céu, eu vou para o céu, né? Eu vou falar para o céu, que é mais bonito que para o céu. Eu vou para o céu, nós vamos para o céu. Então, esse terceiro aspecto, ele depende muito dos dois aspectos anteriores. Mas eu tenho uma esperança, é o seguinte, a participação gloriosa no futuro. Fala gloriosa, não é participação terrena no futuro, não é participação numa posição social de uma significância muito alta, não. É uma participação gloriosa no futuro. É gloriosa falar das coisas de Deus, né? Que compreende a vida eterna. Está entendendo? Ainda a gente está na dimensão das coisas eternas, porque a palavra de Deus é eterna. O Espírito Santo que está em nós é eterno. Nós já vivemos uma dimensão das coisas eternas. Mas nós um dia temos aquela esperança. Eu vou
viver eternamente com Jesus. Eu vou ter uma vida eterna. Nunca vou morrer, nunca eu vou sucumbir, eu nunca mais vou sofrer. Não vai haver sofrimento. E a terceira é a esperança de conhecer Deus face a face. Né? Conhecer Deus. Eu acho que tem um hino de um grupo aí, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Paulo, lá verei João, lá verei tanta gente. Mas primeiro eu quero ver o meu Jesus. Está entendendo? Porque é Jesus que morreu por nós. Jesus, ele morreu para Deus, o nosso Pai. Aqui quando fala Deus, conhecer Deus face a face, eu vou ser um pouco mais, assim, mais lógico dentro dessa palavra. Eu vou usar essa palavra Deus no plural, Elohim, né? O Elohim. Por quê? Ao mesmo tempo eu vou conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Mas como isso? Não sei. É espiritual. É muito além da nossa imaginação, irmã Elisete. Irmão Luizinho, vai muito além daquilo que nós imaginamos. Eu vou falar assim, eu vou lá no céu, eu vou ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não sei se é dessa forma. É um mistério, né? É um mistério. Porque para nós entender sobre esse triângulo da Trindade, né? Existe, eu deve estar guardado em casa, o triângulo da Trindade, no meio a palavra Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Não é complicado, irmão Daí? Não é complicado, irmã Helen? Mas lá nesse futuro glorioso, essa esperança que está no nosso coração, eu vou conhecer essa Trindade. Eu não sei se vai ser só uma pessoa sentada ou vai ser 3 pessoas sentadas, mas eu sei que eu vou conhecer a Trindade de forma plena, né? Eu vou ver face a face. Essa esperança o mundo não ensina. Essa esperança, irmão Daí, o mundo não tem. Jamais vão ter. Sabe por que não vão ter? Por causa disso aqui. Conhecimento espiritual, iluminação espiritual. E nós entendemos desta forma, irmão Luiz. Eu acredito que eu não estou aqui pregando uma heresia, ensinando uma heresia, mas eu quero dizer, nós temos entendimento pelo Espírito Santo que um dia eu vou ver Deus. Esse Elohim, eu vou ver como ele é. Está na Bíblia. Porque nós entendemos que o Espírito, que o Pai, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é uma pessoa. E os 3 são um. É aí que... Tanto que teremos um corpo glorificado, né? Humanamente, como a gente está dizendo aqui, é impossível a gente imaginar de uma forma humana. Mas o nosso corpo será transformado no corpo de glória para poder conhecê-lo. Nós estamos aqui fazendo, parece um debate aqui, mas para nós mesmos entender a profundidade da riqueza de Deus na nossa vida, entendeu? Que nós está aqui no terceiro tópico, né? Subtópico, quer dizer, quanto é a riqueza de Deus. Pode continuar, irmão. E esse daqui vai além do nosso entendimento. Tem um hino da harpa que fala muito além do nosso entendimento. Está entendendo? Até a nossa irmã citou um versículo, porque agora vemos por espelhos, em enigma, mas então veremos face a face. Eita, glorioso. Hoje a gente vai deduzindo. Que gente que é Deus, irmã Hélia? O homem de cabelo branco. É isto. Como pintam aí nos filmes, um homem de cabelo branco, barba. Eu não quero saber como que o mundo está falando, né? A gente entende o seguinte: meu Jesus é bonito, só isso que eu posso dizer, né? Ele vai muito além do nosso entendimento. Aqui agora vemos por espelhos em enigma, apenas deduzimos, Ainda é um mistério. é um mistério, mas então veremos face a face. Será revelado a nós. Vai né? ser revelado para aqueles E perseverarem. perseverar. E outra coisa, para aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo e persevera como crente, como servo, como uma pessoa que tem compromisso com Deus.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Né? As pessoas me conhecem, olham para mim e sabem quem sou eu. Não no 100%. Assim é Deus, irmão. Como que nós conhecemos Deus hoje, irmã Elisete? Como que a irmã conhece Deus? Como que a irmã Ellen conhece Deus? O irmão Dair conhece Deus? O irmão Luiz? Como que nós conhecemos Deus hoje? Precisamos ter um relacionamento com Deus, né? Mas como que eu vejo Deus hoje? Como que eu consigo ver Deus hoje? Eu vejo Deus através do seu amor. E respondendo também a pergunta do irmão, quando eu acordo eu já vejo Deus. Eu dobro os joelhos e começo a agradecer Ele pelo dia que Ele já fez. A gente vê Deus hoje, eu não consigo ver Ele pessoalmente. Mas eu vejo Deus na palavra. Eu consigo ver a obra de Deus. Eu consigo ver o agir de Deus. A gente vai tendo definições, é que nem uma pessoa. Você quer conhecer uma pessoa, ande com ela. Exatamente. Tá entendendo? Entra o relacionamento, né? O conhecer, que é a intimidade. Você vai andar com uma pessoa, mas às vezes você olha uma pessoa e você já deduz aquela pessoa é isto e aquilo. Mas ande com ela. Você vai começar a ver que aquela pessoa é uma pessoa agradável, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa crente, é uma pessoa que não fala palavrão, é uma pessoa que é amigável, é uma pessoa que respeita, e é uma pessoa que merece respeito. A gente vai olhando na palavra de Deus, como que eu conheço Deus hoje? Dentro da questão espiritual, eu não estou vendo Deus face a face, mas eu estou vendo a obra dele, eu estou vendo como ele trabalha, eu estou vendo o seu amor, eu estou vendo sua misericórdia. Eu também vejo na palavra que Deus, ele também, ele se ira, ele fica bravo. Eu vejo isso na palavra, mas eu conheço um Deus pessoal, dentro da palavra, não pessoalmente olhando para ele, vendo ele. Mas olha só que mistério. Eu não vejo Deus, mas Deus me vê. Ele nos conhece. Tá vendo? De dentro pra Olha só que coisa profunda. Eu não estou vendo Deus que nem estou vendo esse copo de água, prezados irmãos. Mas Deus está me vendo. Deus está me vendo. Em todo instante. Ele me vê por dentro e me vê por fora. Ele sonda. Tem um versículo, acho que é tão interessante, um dia eu quero me aprofundar nesse tema. Ele sonda nosso coração e esquadrilha os rins. É muito profundo isso, não? É muito profundo isso. Então ele conhece a gente pessoalmente, ele olha pra gente. Nós não vê ele, mas ele vê a gente. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, ele já sabe ele já sabe o que eu estou pensando, ele já sabe o que eu vou dizer. É muito profundo isso, é muito profundo. Tá certo? Vamos no ponto seguinte agora? Então, eu só marquei aqui, pastoral, estágios da iluminação, né? Salvação, santificação e glorificação. Então, a salvação, né? Conhecer, aceitar a Cristo. Santificação, permanecer andando no caminho que nós aprendemos aqui. Da comunhão, de forma irrepreensível, né? Andando com Deus. E a glorificação, né? Que é o estágio final da nossa vida em Cristo, né? Onde teremos um corpo glorificado. Aí sim, o conhecendo face a face, né? E aí indo adiante, né? Aqui as riquezas da sua glória, né? E aqui diz assim, que a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Então a palavra herança, ela vai enfatizar o que Deus deu aos seus eleitos. E já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Que bênçãos são essas? Perdão dos pecados, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Como, por exemplo, já falamos aqui, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Né? Então é interessante aqui, a gente vê que a pessoa, aqui fala de riqueza, já falamos de esperança, mas fala de riqueza, de herança. Você sabe que nós temos herança espiritual.
né? Até nós falamos na aula passada que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós temos herança. Essa herança é para os filhos de Deus, não é para os bastardos. A Bíblia não fala que nós somos filhos e não somos bastardos. Mas fala quais são essas riquezas da glória da sua herança. Refere-se. Eu estava olhando aqui esse texto, eu achei interessante essa herança. Nós já começamos a receber. Não é só essas riquezas, ela não abrange, até eu entender aqui que não é só o futuro, irmão. Aqui fala primeiro, as riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. O que acompanha o plano da salvação? A gente chega numa pessoa sem Cristo, a gente começa a expor a ela o plano da salvação. Jesus morreu por você, você é um pecador, você precisa de Cristo. Nós começamos a falar em relação ao Evangelho, o que Cristo representa para o mundo, representa para nós. Nós começamos a falar o plano da salvação. Só que o plano da salvação ele vem acompanhado, tais como o perdão dos pecados. Já estamos recebendo a riqueza, uma parte da riqueza. Nós estamos recebendo uma parte da riqueza, né? Você sabe que hoje uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é perdão. É perdão. É perdoar e saber perdoar. É perdoar e receber perdão e saber perdoar. Porque se a pessoa não perdoa, ela sofre. Se a pessoa não receber perdão, também ela sofre. Agora nós na questão espiritual, recebemos, por exemplo, assim, até teve uma lição, não sei que trimestre, aí falava dos benefícios da salvação. Foi passado para nós o plano da salvação. Nós aceitamos a salvação. E junto com essa salvação, veio os benefícios. E aqui esse tópico dessa lição fala de riqueza. Esses benefícios, ele não é apenas um benefício qualquer, ele é uma riqueza. Porque não parte do homem, parte de Deus. A nossa parte é aceitar, e a parte de Deus é perdoar. Já faz parte dessa riqueza. Já faz parte dessa riqueza. Você sabe que o maior privilégio do ser humano é ser perdoado por Deus. É sentir que está perdoado, né? Perdoado, adoção de filho, falamos na lição passada, né? Hoje, todo mundo é filho de Deus, irmãos? Não. E entre aspas, eu vou explicar. Explica para mim isso, para nós, né? Agora pesou um pouco, então. Bom, você perguntou, todos nós somos filhos de Deus? A Bíblia diz que enquanto nós não aceitamos a Cristo, nós somos criatura de Deus. Eu não sei que versículo que está, mas já ouvi esse estudo. São João 1:12. Somos filhos de Deus. Então agora, esse filho de Deus, as perguntas do irmão veio para mim, eu não entendi. Como agora? Filho de Deus. Porque hoje todo mundo se posiciona como filho de Deus. Quem é aceitado a Cristo, não. Não sei se foi semana passada, eu falei, é difícil. Você não vai encontrar uma pessoa que vai falar, não, eu não sou filho de Deus. Todo mundo se considera filho de Deus. Agora, a pergunta do irmão que eu posso responder, dentro da Bíblia, é o que nós acabamos de falar aqui. Não, tem a pessoa, se torna filho de Deus, que nós estudemos lá, até, como é que fala? Dotado, né? Que fala? Pela adoção. Pela adoção, a partir do momento que você aceita Cristo. Porque existe aí, até existe alguns teólogos, algumas pessoas que aqui falam dessa forma. Por criação, nós somos filhos de Deus, toda a humanidade, criação. Mas espiritualmente falando, nós somos filhos por adoção na questão espiritual. Está entendendo? As pessoas falam, eu sou filho de Deus. Olha só que diferença. Se eu sou filho de Deus, se a humanidade inteira é filho de Deus, ela tinha que observar a palavra. Pelo menos procurar. 100%, nós não vamos conseguir. Mas nós vamos procurar andar de acordo com a palavra. Andar de acordo com a vontade do Pai. Agora a pessoa fala assim, eu sou filho de Deus. Né? Quem vai estar ouvindo vai me entender. Até os irmãos que estão aqui vão entender.
Eu sou filho de Deus, mas eu me embriago. Está agradando ao Pai? Não. Não. Nós que aceitamos a fé, e por causa dessa eleição, e por causa da predestinação que nós estudamos lá, hoje eu sou filho de Deus por adoção. E não filho porque eu fui criado por Ele. Eu sou filho porque eu aceitei a fé. É filho espiritual, vamos dizer assim. Eu tenho hoje uma posição diferente do que eu tinha. A minha filiação anterior, ela é muito inferior à minha filiação hoje. Ela é muito inferior. As pessoas aí fora, todo mundo pode falar, nós somos todos filhos de Deus. Mas só que a nossa filiação como crente, ela é muito mais abrangente. Ela abrange a nossa comunhão com Deus. Ela abrange a nossa santificação. Ela abrange a nossa esperança futura. Aí fora, todos falam que é filho de Deus, mas muitos falam assim, morreu, acabou. Para nós que somos filhos por adoção, morreu, não acabou, morreu, começou. Uma vida eterna com Deus. É isso que nós temos que entender. Essa questão, essas riquezas que fala aqui, nós já desfrutamos, primeiro, com perdão, segundo, como adoção de filho. Hoje eu sou filho de Deus por adoção, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Eu aceitei a Ele como meu Salvador. Eu criei nele como meu Salvador. É muito diferente essa filiação nossa hoje, irmã Elisete. É muito diferente. As pessoas lá fora não entendem. Por que tanto na igreja? Uma vez um senhor me abordou na rua, 7 horas, quase 7 horas da manhã. Para que ir na igreja esse horário? Mas ele estava na porta de um bar. Eu quase falei para ele, para que ir no bar tão cedo, meu amigo? Porque a nossa filiação, ela faz com que a gente seja atraído por Cristo. Tenha prazer em Deus. Tem prazer de estar com o Senhor. Tem prazer de estar com o Pai. Não é isto? E fazer a vontade dele. Então, essa adoção de filho, viu, irmão? Filhos, biblicamente falando, dentro do contexto bíblico, como a irmã está com a Bíblia aberta, 1:12 aí, né? A irmã leia para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está vendo? Foram feitos, até uma tradução que diz assim, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deu-lhes o direito, porque creu. Deu-lhes o direito, porque aceitou a fé. Deu-lhes o direito, porque permitiu o conhecimento da palavra na vida dele. O irmão esclareceu bem o que o irmão falou sobre filhos, até as pessoas lá do mundo vão dizer, ninguém vai dizer que é filho de outro, vai ser filho de Deus, né? O irmão esclareceu bem aí essa questão. Então, quando faz essa pergunta para a gente, no caso o irmão pegou de surpresa, então eu entro tudo no versículo, entendeu? Não, mas está certo. É a Bíblia que fala, entendeu? É difícil falar todos são filhos, se todos são filhos de Deus, por que eu vou para a igreja então? Mas todos dizem, né? Todos nós somos filhos de Deus. E às vezes, se fala dessa maneira, a pessoa até se ofende. Mas eu sou filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele faz a vontade do Pai. O filho faz a vontade do Pai, né? E não tem comunhão com as trevas, não tem comunhão com o mundo, com as questões do sistema do mundo, né? Ele vai fazer a vontade do Pai. Se ele é filho, ele passa a fazer a vontade do Pai. Tanto que Jesus fala para Nicodemos, né? O que é necessário para ver e entrar no reino dos céus? O que Jesus põe como necessário? O nascer de novo. O nascer de novo, é a nova vida que vai nos levar o quê? A ver e a entrar no reino dos céus, né? Então essa adoção, ela traz o quê? Nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né? E se eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu vou fazer a vontade dele. Mas por que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Através desse relacionamento. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Se nós queremos conhecê-lo cada vez mais, né?
Lá em Oséias que fala, né, que nós devemos conhecer e prosseguir. Em conhecer a Em verdade. conhecer o que é se relacionar com Deus. Esse relacionamento ele não pode ser cortado, não pode deixar de existir entre nós e Deus a partir do novo nascimento, né? Que é o que vai nos moldar. É verdade. O pastor vai falar mais algo. Só o terceiro ponto aqui das riquezas, fala também a bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Não é isso, irmã Elisete? Por isso nós já falamos agora no terceiro aspecto da esperança, fala participação gloriosa no futuro. E aqui bênçãos, riquezas relacionadas à glória da sua herança, uma delas, a terceira delas seria desfrutar as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, lá em cima, na presença de Deus. Essa aí fala, esse aqui são bênçãos escatológicas, vamos dizer assim. E o apóstolo Pedro, ele escreve assim, irmã Elisete, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4 e 5, vamos ler a parte 3 do versículo 3, para nós entender depois a 4 e a 5. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, foi validada a nossa fé e a nossa esperança. Agora aqui, qual seria a esperança? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, para a igreja, que mediante a fé estáis guardada na virtude de Deus para a salvação já preste para se revelar nos últimos tempos. Há uma esperança, há uma herança incorruptível, uma herança que não pode murchar, bênçãos futuras. Exatamente. Bênçãos futuras para a igreja. Está entendendo? Por isso que eu já falei aqui no início, aqui, irmã, se nós esperarmos em Cristo só isso aqui, se a nossa esperança for só nisso daqui, nós estamos perdidos. Não temos entendimento. Nós não temos entendimento. Nós não temos. Como se diz, essa esperança é pequena. É uma esperança murcha. Vamos dizer assim. É uma esperança murcha. Mas eu espero em Deus aqui e espero em Cristo lá. Está entendendo? Eu espero conhecer o céu, eu espero conhecer Jesus melhor aqui, porque um dia eu vou conhecer Jesus melhor lá. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor, essa iluminação, ela é essencial para o crente, ela é necessária na vida do cristão, né? É necessário que o crente busque, porque olhando aqui, né, onde o pastor acabou de ler, né, a gente vê que essa herança aqui, ela é uma herança incorruptível, né? Quanto nós vemos, né, a questão da herança, alguém briga por uma herança material, uma herança financeira, só que aquilo, perto das bênçãos que o Senhor tem para nós, não é nada, porque a herança da terra, a herança material, ela é corruptível, ela vai se acabar, ou ela vai, aqui diz assim também, ela vai se contaminar, ela vai murchar, ela vai acabar, né? Então a nossa esperança, mesmo a esperança do crente, ela é voltada porque para a herança espiritual, para uma herança celestial, e o porvir, né? Ele traz um sentido muito importante, porque nós cremos em um futuro diferente, porque muitos, que nem o pastor falou, pensar, morreu, acabou, outros, aí para onde vamos? Né? O que vai acontecer? Mas nós, que quando passamos a conhecer a Cristo e a desfrutar das bênçãos que o Senhor já começa a nos dar, nós sabemos que existe um porvir, então uma esperança viva, como diz aqui a palavra. Uma esperança viva, num futuro, em algo que vai vir para nós, celestial, espiritual. E sabe o que é interessante, irmã? A gente vê alguns crentes, a gente vai conversar com os crentes, o irmão vai para o céu, irmão, Deus sabe. Deus sabe se eu vou para o céu ou não. Eu acho que isso aí é uma expressão de um crente que não tem esperança. Ele não está lutando. Não, eu estou servindo a Deus e eu vou para o céu, irmã Ellen. Nós estamos servindo a Deus, irmão Daí, nós vamos para o céu. Isso aí é uma esperança que nós temos.
Enquanto nós não chegarmos lá, essa esperança ela tem que ser cultivada aqui. Exatamente. Nós temos que trabalhar ela aqui. Está entendendo? Porque há uma herança incorruptível lá em cima, há uma herança incontaminável, como diz a palavra de Deus. Ninguém pode minar ela. Por isso que, acho que eu citei em uma das lições anteriores, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É por isso que a Bíblia fala, Jesus falou no seu sermão do monte, ajuntais tesouro no céu, aonde o ladrão não mina, onde a traça não vai corroer, aonde não vai ter interferência de ninguém. Exatamente. Agora fala assim, eu quero receber uma herança gloriosa de Deus. Mas se Jesus voltar, você vai subir agora? Não sei, só Deus sabe. Então, quer dizer, a esperança dessa pessoa é uma esperança que ela está dependendo todinha de Deus, 100% de Deus. Eu tenho que servir a Deus hoje aqui, assim, eu tenho certeza, eu aceitei a Jesus, eu estou trabalhando, eu estou me santificando, eu estou buscando a Deus, eu estou sendo iluminado diariamente pelo Espírito Santo, no conhecimento. Estou sendo esclarecido sempre pela palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre falando comigo, me orientando. O Espírito Santo está me guiando. Está me guiando para onde? Está te guiando para essa herança, para a riqueza futura. Porque um dia a igreja vai sair da terra. E essa é a esperança do cristão. Por exemplo, se estiver passando por um momento difícil, uma tribulação, algo difícil nos dias de hoje, na vida, e aí nós pensamos, mas o Senhor tem algo reservado para mim, o Senhor tem algo melhor para mim. E eu entendo que esse sofrimento que eu estou passando agora, ele vai ter fim um dia, eu nunca mais vou ter, que essas lágrimas que eu estou derramando agora, Ele enxugará do meu olho toda lágrima. Então isso começa a trazer aqui uma alegria no coração do crente, uma esperança no coração do crente, e essa esperança nos dá aqui força para continuar. Porque eu entendo, né, que Paulo, que ele sentia alegria até nas tribulações, ele sentia alegria nos açoites, era isso. Acho que cada açoite que ele levava, ele lembrava, lá no céu não vai ser assim não. Não vai. Lá no céu tem algo me esperando muito maior, então eu vou perseverar, vou aguentar, vou resistir, porque existe uma esperança no porvir, que é glorioso, que é real, nós não vemos, mas é real, pastor. Nós não estamos vendo aqui aos nossos olhos humanos, mas nós sabemos que existe. Nós sabemos que é real. Sabe que interessante? Tem uma passagem na Bíblia, Estevão, ele fez uma pregação longa, começando lá de trás e chegando até Jesus. Seu rosto brilhava, e ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Agora, ele poderia ali, ele sabia que ia ser morto, ia ser apedrejado, mas ele foi fiel até o fim, porque a esperança dele era muito maior do que o sofrimento que ele estava passando. Porque a esperança, irmãos, ela faz com que o crente não abra mão da sua salvação. Exatamente. Não abre mão de nada. Está sofrendo, né? Vai andando, chorando, até se arrastando, mas não sai da presença de Deus. Do Senhor. Porque tem pessoas que negam Jesus por pouco. Porque eu falo, a nossa geração, ou gerações futuras, vai ser a geração que vai ser muito bombardeada pela mídia. Está entendendo? Hoje está tendo uma perseguição ferrenha ali na China, onde estão queimando igrejas, estão matando crentes. Tem pessoas sendo torturadas por causa da pregação da palavra, por causa de Jesus. A nossa geração aqui no Brasil, nós estamos preparados para uma perseguição desta? A nossa esperança, ela é tão grande o suficiente, irmã Elisete, irmão Luiz, que nós vamos ter condições de segurá-la a qualquer custo. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós precisamos ter força para segurar ela. Ser fiel até a morte. Ali diz Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. A esperança está ali na frente. A gente pode morrer aqui, mas nós tombamos na terra aqui por causa do amor à palavra de Deus, por causa do amor a Cristo, nós morremos aqui, mas nós estaremos com o Senhor para sempre.
Isso é esperança, tá certo? É o que nos fortalece, imagina assim, a esperança. É. O crente não pode perder a esperança. Não. Por tudo que ele vem a passar, até mesmo se for o caso de uma perseguição, né, que em outros lugares não sabemos que tem. Aqui, né, se vier a acontecer, ele precisa continuar com a sua esperança viva. Porque não é uma esperança morta, nem uma esperança murcha, mas uma esperança viva que dá força para ele prosseguir, para ele acreditar, né, no porvir de Deus, né? Nós vamos já entrar no outro tópico, né? No próximo tópico. Pode falar. Falar um pouquinho para os irmãos. Tem 2 tópicos ainda, o segundo e o terceiro, as horas já se foram. Nem que seja para dar uma pincelada, se for causa, né, pastor Marcelo, não sei se o senhor vai concordar comigo. Semana que vem, vamos supor que não dê para esclarecer bem, a gente volta um pouquinho o assunto. Eu estou falando por causa do horário, né? Seguinte, Porque a irmã é dona de casa, então eu me preocupo mais com a irmã, entendeu? Eu só queria fazer a menção, Mas né, de... fica à vontade, viu? Tá, nós já vamos, né, só dar uma pincelada. Mas na frente com o assunto, ele é até bom, entrosado, é né? bom, assim. Só fazer menção do Salmo 73, pastor. Porque a gente vê ali, né, que Asaf, ele passa por uma situação que ele começa a contemplar tudo, né, do mundo, começa a contemplar os ímpios, a forma de vida deles, né, e o sucesso que eles têm, que ele começa a sentir até uma certa inveja, né? Mas o que muda nessa visão de Asaf? O que faz ele mudar esse conceito? Quando ele se põe na presença de Deus, quando ele entra na presença do Senhor. E ali diz que quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender tudo. Olha que coisa maravilhosa, que a iluminação espiritual, ela nos traz um entendimento na nossa vida cristã, e ela traz um entendimento em relação ao mundo. Então ele começou a ter uma visão do que era estar na presença de Deus, do que é receber as bênçãos espirituais, e ele também teve uma visão do fim daqueles que não servem a Deus. Tanto que ele ali, né, é na presença do Senhor, né? É estar na presença, aquilo que nós não compreendemos naturalmente, na nossa condição humana, nós precisamos nos pôr na presença do Senhor, porque Ele nos dará o esclarecimento necessário para a nossa vida. Porque, então, esse conhecimento espiritual, essa iluminação espiritual, não existe fora da presença de Deus. Não existe. Por isso que eu falei no início, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para mim entender as coisas de Deus, eu tenho que estar na presença de Deus. É assim que funciona. Não adianta. Hoje tem muita gente não crente que tem Bíblia em casa. Está entendendo? Mas a Bíblia, ela é algo espiritual. Eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que ler ela meditando, mas às vezes tem palavras aqui na Bíblia que até que a gente que é pastor, a gente tem dificuldade de entender. A gente vai orar, a gente vai pesquisar, a gente vai buscar, a gente vai tentar interpretar, a gente vai tentar... Por isso que a gente vai buscando conhecimento, o Espírito Santo vai abrindo a nossa mente. Iluminação quer dizer, vai abrindo o nosso entendimento. Os olhos espirituais, né? Isso é verdade. Vamos no segundo ponto? Vamos no segundo, pastor. Vamos aqui que vai falar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Então diz que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo, né? Essa palavra sobre excelente, ela é traduzida do grego. O senhor consegue falar essa palavra aqui? O perbalã? O perbalô, porque não tem acento no E, né? É difícil falar essas palavras. Porque às vezes não é como está escrito, né? Mas que na forma adjetiva ela significa extraordinário. Então aqui a palavra sobreexcelente, ela é uma palavra grega, né? Ela vem do grego, né? E ela traz o significado de extraordinário, né? E já a expressão seguinte, megetos, que é a grandeza, a palavra grandeza, também que vem do grego, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica apenas
o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Sabe o que é interessante? A nossa salvação, o nosso modo de vida hoje, nós queríamos isso. A partir do momento que aceitamos a Cristo, nós queremos isso. Mas quem opera em nós essa transformação, como diz aqui, realiza em nós essa salvação, é o poder de Deus. Esse poder extraordinário. Até tem um ponto aqui que fala desse poder fora de medida. Está entendendo? A gente usa aquelas pessoas, nossa, aquela pessoa lá é fora de série. É uma pessoa totalmente saiu do normal, do natural. Você sabe que tem pessoas, irmãos, que é fora da medida mesmo. Eles têm uma inteligência fantástica, têm uma sabedoria fantástica, é uma pessoa que tem uma facilidade para falar, uma facilidade para entrar, uma facilidade para sair de tudo quanto é situação. Mas em relação a Deus, em relação ao poder de Deus, não tem nada na terra que se iguale a Deus. Ao seu poder, aqui como nossa irmã leu, aqui é o seu poder, sobre excelente, extraordinário, e aqui também fala do seu poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Se nós olhar assim, vamos olhar, como podemos dar exemplo, irmão Luiz, de um poder fora da medida de Deus, de algo miraculoso que Deus operou? Além da transformação na vida de uma pessoa, que eu acho que não existe no mundo nada que transforme a vida de uma pessoa. Eu acredito e creio em Deus que essa transformação é o maior, não é um dos maiores, é o maior milagre na vida do ser humano, né, irmão? É claro, aqui eu falei para o irmão. Quais seriam alguns feitos miraculosos do Senhor? Abriu o mar vermelho? Quem que abre o mar vermelho? A não ser Deus através do seu poder. Quem que faz um morto se levantar de uma sepultura depois de 4 dias? Quem? Quem manda maná do céu, né? Quem manda maná do céu com cordizes? Quem fez tanta coisa fantástica no passado? Fez chover quando não havia chuva. E mandou construir uma arca num lugar que não tinha rio. Então, irmão, o poder é fantástico, o poder de Deus. Mas eu acho que acima de tudo isso está o poder excelente de Jesus, de Deus, na vida de uma pessoa. Pegar essa pessoa e transformar a vida dela. Porque, que não fala, o sistema carcerário não transforma bandido. Psicologia, ele ajuda, mas não transforma vidas. Eu estava aqui meditando, pega uma pessoa que está aí fora, mergulhado nas drogas, perdido de tudo quanto é jeito. Ele aceita Jesus, dentro de pouco tempo ele está dentro da igreja, ou ela está dentro da igreja, vestido como crente, dando glória a Deus, chorando, falando em língua, lendo a palavra, até pregando. Quem que faz isso? É só Deus. É só Deus. É só Deus que faz isso. Esse poder que há em Deus, não existe comparação terrena. Fala assim, existe um poder na terra que ela é igual ao poder de Deus. Não existe. Alguém pode ter muita autoridade, mas não tem tanta autoridade que nem Jesus. Jesus, além de ter autoridade, ele tem poder. Hoje tem governos aí que têm autoridade política, tem delegados que têm autoridade, como polícia também, autoridade judicial, mas o nosso Deus, ele tem uma autoridade e um poder inigualável. E acima de todos os poderes, né? Acima de todos. De todos os poderes, porque às vezes alguém chega e diz, sabe quem sou eu? Sabe com quem você está falando, né? Porque essa pessoa, ela se julga poderosa, ela se julga numa posição tão elevada, que ela pergunta, você sabe quem eu estou falando, quem sou eu? Jesus é maior. E aqui nós vamos ver que o nome de Cristo está acima de todo nome, está acima de todo principado, está acima de todo o poder. E a transformação é uma coisa maravilhosa na vida de alguém. O pastor falou de alguém transformado, né, que
Tava na rua, de repente você vê aquela pessoa alinhada, bonita, né? Bem vestida. Um exemplo disso é a transformação da água em vinho. Né? As pessoas falam, mas aquilo ali foi fácil fazer. Teve um professor, isso aí, não sei se foi uma história, ou foi um acontecimento, a gente leu sobre isso. Um professor desafiou um crente, falou assim, Jesus transformou água em vinho, eu também vou transformar. Está entendendo? E ele transformou. Ele fez isso em sala de aula, ele pegou um copo de água e ele transformou aquele copo de água em vinho. Aí, para os irmãos verem que as coisas do mundo, irmão daí, pode fazer igual, que nem Moisés e Arão ali, eles jogaram a vara no chão, se transformou numa cobra. Os magos ali, os feiticeiros de Faraó, fez a mesma coisa. Os dois não fizeram igual. Só que existe uma coisa, a cobra de Moisés, que saiu da vara ali, ela comeu as cobras dos feiticeiros. Isso mostra a superioridade do poder de Deus. Superior. Exatamente. E o que acontece? Esse professor, ele colocou um outro líquido junto com a água, e a água ficou vermelha. Ficou vermelha como um vinho. O aluno falou, agora tá bom, professor, o senhor conseguiu, agora beba. Beba. Não, se eu beber eu vou morrer, mas você vê como que é diferente? O vinho do Senhor mata, o de Jesus tem elemento. Você está entendendo? Para tu entender o que é o poder de Deus. O poder de Deus, irmão, na vida do ser humano, que transforma a vida do ser humano, é só Jesus que pode fazer. É só Jesus que pode transformar. Porque aqui, encerrando esse tópico aqui, é que somente um poder tão grande assim, esse poder de Jesus, que é tão grande, extraordinário, pode operar e concretizar as bênçãos inclusas da esperança da vocação e nas riquezas da herança. É só esse poder que pode fazer isso. A pessoa pode frequentar qualquer ambiente extraordinário, mas se não tiver o poder de Deus ali, não tem nada. Sem o poder de Deus não há transformação. Sem o poder de Deus não há operação na vida da pessoa. Nós não podemos, que nem a igreja ela não pode ser só um ambiente social, aonde vamos encontrar as pessoas. A igreja tem que ser um ambiente espiritual, aonde há o Espírito Santo trabalhando dentro da igreja através da palavra, através da sua ação. No meio deste culto, no meio dessa reunião, ele está operando, ele está concretizando bênçãos na vida das pessoas. E essas pessoas, essas bênçãos, elas são inclusas na esperança da vocação. As pessoas aceitou Jesus, está na igreja, tem esperança na vocação, foram perdoadas, transformadas. É um pacote completo. É um pacote completo. Né? É que nem eu falo, é que nem viajar de avião, né? Eu viajei uma vez só na minha vida. Quando você pega o bilhete, ali está incluso. Eles vão levar a tua mala, está incluso a poltrona que você vai sentar e está incluso o destino que você vai chegar. Ainda tem um lanchinho. Tem um lanchinho, né? Tem um lanchinho. É coisa boa. Tá entendendo? Tem um lanchinho daqui no Ceará, eu comi na ida e comi na volta. É uma delícia, né? Mas é muito bom, porque no pacote, está incluído no pacote. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, né? Só nos reservou uma mala e vamos ver o que tem dentro dessa mala, né? E lá você só encontra coisa boa, só coisas maravilhosas que Deus preparou para nós, né? É verdade. Em relação à transformação, que eu queria só fazer menção daquela passagem do Gadareno, que andava feito louco, né? Ali possuído. Dormia em sepulcros. Dormia em sepulcro, ninguém segurava. Mas quando Jesus chega, a história dele muda, mas o interessante é que a Bíblia diz que quando as pessoas vão ver o que estava acontecendo, ele estava sentado e vestido. Olha que coisa maravilhosa, já não era mais aquele lunático, né? Estava sentado e vestido. A transformação que só Deus pode fazer na vida do ser humano. E esse poder ninguém tem, psicólogo não tem, autoajuda não tem, remedicação, tarja preta não tem, remédios controlados não tem, só Jesus transforma. Vamos já pular por outro. Só vamos dar uma pincelada nessa força do poder divino, né, irmã? A força do poder divino, a gente
nós falamos do poder, aqui fala da força do poder. Tem o poder e a força do poder. Imagine que poder é esse, né? Aqui fala de operação, que é traduzido em energia, que significa também eficácia, que sinalizando também a ideia de poder em atividade. Né? A força do poder fala do poder em atividade, fala da sua eficácia e fala de energia. Está entendendo? Isso mostra o quê? Que o poder de Deus, ele é um poder constante, ele é um poder que não muda a sua, como se diz assim, a sua intensidade. Não perde a força. Não perde a força. Né? Nós perdemos as forças, às vezes fala assim, então a luz de casa está com meia fase. Já aconteceu isso na sua casa? Meia fase. Não existe meia fase no poder de Deus. Não. Tá entendendo? Nós temos essa iluminação aqui artificial aqui na nossa frente aqui, esse globinho aqui, essa argola iluminada, ela tem 3 intensidades de iluminação. Tá entendendo? Ela tem 3 intensidades. Mas o poder de Deus não tem 3 intensidades. Ela é o mesmo poder antes, o mesmo poder hoje, vai ser o mesmo poder sempre. Ela vai ter intensidade, eficácia. Essa palavra eficácia é uma palavra forte, bonita, né? E atribuída a Deus. Atribuída a Deus e traz a sua palavra. A palavra de Deus é eficaz. Viva e eficaz. Viva e eficaz. Isso quer dizer o quê? Ela vai se cumprir cabalmente. Ela vai acontecer o que está determinado para acontecer por Deus. Para aquilo que está designado, será feito. Para aquele propósito, será feito. Tem tantas coisas que nós vemos que não tem eficácia. Temos uma expectativa, mas o resultado não é eficaz. Não é eficaz mas as coisas de Deus, a palavra do Senhor, Deus, o trabalhar de Deus, ele é eficaz. A palavra ela é eficaz. Porque ela vai direto, né, como seta, como uma flecha no coração do homem. Ela tem um propósito para chegar lá, um propósito para trabalhar, e ela traz um resultado eficaz. E outra coisa, esse poder, essa força, esse poder, ela é inerente de Deus, ela faz parte da natureza divina. Tá entendendo? É que nem o amor. A gente fala do amor, falando assim. Fala do amor. Os irmãos aí nos perdoam que o telefone tocou. Fala do amor. O amor. E sua elevação acima de todo domínio. É irrefutável, ou seja, incontestável, né? É incontestável. Não tem o que querer dizer, é incontestável. Né? O poder, né, em Cristo, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. É verdade. Agora, para terminar, nosso exemplo de exaltação, Cristo. Primeiro, para nós ter ele como exemplo, nós temos que ter ele, acredito, como Salvador, né? Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia, irmã Elisete, dos que dormem. Por que ele é a primícia dos que dormem? Cristo, ele ressuscitou primeiro, né? Nós também vamos ressuscitar. Mas ele ressuscitou primeiro e nós cremos na ressurreição. Nós cremos que nós também ressuscitaremos também. Existem duas palavras interessantes no cristianismo em relação à ressurreição de Cristo. Alguém fala, Jesus ressuscitou dos mortos ou ressuscitou dentre os mortos? É bem diferente essas duas frases. Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Aqueles muitos que estavam mortos continuam mortos. E Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele foi a primícia. Ele, vamos dizer assim, ele abriu a porta, vamos dizer assim.
Ele abriu a porta. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Isso aí mostra o quê? Mostra para nós que assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Se nós partirmos. Claro que a nossa esperança, irmã Ellen, não é provar a morte, é ser ressuscitado, estar vivo aqui, transformado num abrir e fechar de olho e vamos para o céu. Pastor, porque o mesmo poder É. que operou em Cristo, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, o mesmo poder que opera em nós. Claro. E aqui, ó, então nós temos que entender isso. Cristo é a primícia dos que dormem. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feita a primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós seremos ressuscitados. Se alguém perguntar para nós, irmã Ellen, irmão Dair, cada um de nós que estamos aqui, como que você garante que você vai ressuscitar? O irmão que está assistindo a gente aí, como que você garante que você vai ressuscitar? Eu garanto porque o meu Jesus ressuscitou. Como eu já disse anteriormente, se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa esperança, em vão seria nós estarmos aqui nesta manhã falando essa palavra. Amém? Amém. Depois vem Cristo elevado à direita de Deus, irmã. Olha só, Vamos correr para nós posição terminar. de autoridade, né? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, né? E Cristo ali na sua posição de autoridade mostra que ele venceu o mundo, venceu o pecado. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, assim diz a palavra. Que esse mesmo poder, né, que opera em Deus, que operou em Cristo, na sua ressurreição, na sua elevação, é o mesmo poder que opera em nós. Que Deus nos dá, né? Para vencermos o quê? O pecado, para vencermos o mal, para vencermos o mundo, para termos vitória, né? E aqui mostra a posição de autoridade, assentado à direita do Pai. É interessante que isso daqui, Cristo foi levado à direita de Deus, a sua assunção voltou para o céu. Isso endossa a nossa participação na vida celestial. Se Jesus voltou ao Pai, Jesus subiu ao céu, Jesus está no céu, ele endossou que nós também um dia vamos estar ali no céu eternamente. Ele endossou isso daí. Está entendendo? Não é simplesmente eu vim para a igreja que já está certo a minha salvação, não. Eu venho para a igreja porque Cristo já endossou isso daqui. A minha participação na vida celestial. Ele consumou na cruz, o plano da salvação foi consumado, né? Ele completou o plano da salvação. Então, Deus planejou, né, o plano de Deus de salvação para a humanidade. E Cristo cumpre cabalmente, de uma maneira eficaz. Consuma aquele plano. Então, endossa o quê? A nossa participação, né? Na vida celestial. Através disso, nós temos essa certeza. E Cristo, irmã, foi exaltado sobremaneira. Se nós lermos lá em Filipenses 2:9, que Deus o exaltou soberanamente e que deu um nome que é sobre todo nome. Então, Jesus foi exaltado por causa da sua missão. Ele recebeu um nome, que não é um nome qualquer, ele foi exaltado. E aqui diz, nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo. Acima de todos os principados, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia na terra. Pode ter o homem mais poderoso. Qual é o homem mais poderoso da terra hoje? Trump. O presidente mais poderoso do mundo hoje é o Trump. Depois vem da China. É claro que está levantando uma atrapalhada aí, que já estão falando que ele é o anticristo, que é o Emmanuel Macron, presidente da Alemanha, não sei. Agora, da França. Só que Jesus, o nome dele está acima de qualquer nome, de qualquer poder, de qualquer coisa, porque ele foi exaltado de uma forma sobremaneira. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja.
Cabeça da igreja não é o pastor presidente, não é o pastor setorial, não é o pastor Moacir. A cabeça da igreja é Cristo. Eu faço parte também do corpo, eu não sou cabeça. Tá certo? O segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. As pessoas têm que ver Cristo na igreja. Através da nossa conduta, né, irmã? Através da nossa postura social. Tudo isso, o mundo tem que ver Cristo em nós. Então, nós somos a expressão, tá certo? Nós vemos que Deus planejou a salvação, é um plano de Deus. É. Deus enviou o seu Filho. Deus ressuscitou o seu Filho. Deus recebeu o seu Filho no céu, na ascensão. Deus deu lugar de autoridade. Deus deu poder, né? Deus, né? Deu poder. E Jesus depois, né? Que ele aparece, depois de ressurreto, que ele aparece aos discípulos, ele diz, né? Toda autoridade, né? Ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. Que coisa maravilhosa, né? Então, aqui a conclusão diz, né? Que embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, né? Atitude que também deve ser feita por nós, adotada por nós como um povo salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, participante dessas bênçãos, herdeiros, né, das bênçãos do Senhor, tanto as bênçãos que nós já recebemos através do perdão de Deus, como as bênçãos que nós desfrutaremos, porque nós temos uma viva esperança, porque nós sabemos que é um porvir, nós sabemos que é um futuro para nós, crente, mas também que precisamos permanecer, que precisamos ir até o fim, prosseguir, como Paulo, prossigo para o alvo. Então vamos olhar para frente, vamos prosseguir e vamos continuar, porque é como um barco, né, pastor? É verdade. Aquele barco ele tem um destino, mas se eu pular desse barco eu não vou receber o que me espera lá naquele destino, o que espera aquele destino. É verdade. Eu preciso continuar, e assim, né, nós terminamos aqui, o pastor vai graças a finalizar. Deus. Deus abençoe os irmãos que acompanhou essa aula, que nós possamos sempre aprender de Deus, né, irmãos? A nossa vida espiritual depende disso, de aprendizado, que nós possamos permanecer no Senhor, aprendendo a sua palavra. Deus abençoe o nosso superintendente, irmão Luiz, a nossa professora, irmã Elisete. Deus abençoe a irmã Elia, que esteve aqui conosco, nosso irmão Dair. E que Deus abençoe os irmãos aí em casa. Hoje à noite teremos um culto maravilhoso em nome do Senhor Jesus. E o nosso culto hoje à noite começará às 20 horas. Hoje estará conosco aqui o nosso pastor setorial, pastor Marcos Ladeia, né? E acredito que estará conosco também os irmãos aqui da guitarra, do contrabaixo, bateria. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém, irmão Luiz? Olha a Deus, irmão Luiz. Amém. Vamos orar a Deus. Quero também agradecer a todos que deram atenção, todos os irmãos que estão aqui. Amém. E domingo que vem estaremos aqui, se Deus quiser, continuando com essa linda palavra, né, irmãos? Amém. Graças a Deus. Alguma coisa antes, irmão? Somente, né, agradecer a atenção dos irmãos e que o Senhor continue abençoando. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos, para que Deus venha continuar abençoando, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que passamos aqui, estudando, Senhor, meditando na tua palavra. Pai, o quão glorioso, quanta riqueza, Senhor, tu tem dado para nós e ainda tem mais para nós. Pai querido, eu quero pedir a tua bênção sobre o nosso irmão Daí, nossa irmã que está aqui junto conosco. Pai eterno, dá a tua graça, dá a tua bênção. Abençoa o pastor Moacir, professora, nossa irmã Elisete. Enfim, Deus, abençoa todos, Senhor, que, Senhor, estão na tua presença. E também, Senhor, que almas que escutam a tua palavra, que ainda não aceitaram a ti, fala no coração deles. Pai querido, leva-nos em paz, dá uma tarde feliz, o culto à noite, Senhor, venha nos abençoar, que estaremos também junto participando desta alegria. Pai querido, assim eu oro e agradeço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo do Senhor os acompanhe em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.